Olá, bora mergulhar numa ideia que talvez vire de cabeça para baixo tudo o que se pensa sobre sucesso. Pensa só, e se aquela fórmula que a gente aprendeu a vida inteira, sabe? Aquela de trabalhe duro, aí você vai ter sucesso e só então vai ser feliz? E se ela estiver completamente errada? Olha, essa citação do John Milton é basicamente o coração de toda a nossa conversa de hoje. Ela resume perfeitamente como a nossa percepção não só dá uma cor para a nossa realidade, mas, na verdade, ela cria a nossa realidade. O mais incrível é ver como essa ideia, de mais de 300 anos atrás, hoje é comprovada pela ciência moderna. E para a gente entender como se chegou a essa conclusão, a gente precisa conhecer a história do autor, o Sean Archer. Imagina um rapaz de uma cidadezinha do Texas que de repente é aceito em Harvard. Para ele, aquilo era um privilégio absurdo. Cada aula, cada momento ali era uma oportunidade que ele sentia que precisava honrar. Só que ele não demorou para perceber que a maioria dos colegas não via as coisas do mesmo jeito. O foco deles era no excesso de trabalho, na competição, no estresse. Anos depois, ele foi parar em Soweto, na África do Sul. E lá, numa escola com pouquíssimos recursos, ele viu crianças levantando a mão super empolgadas para fazer lição de casa. Para elas, aquilo era um privilégio que os pais nunca tiveram. É um contraste chocante, né? A mesmíssima atividade sendo vista como um fardo num lugar cheio de oportunidade e como um privilégio num lugar com tanta adversidade. E qual o resultado dessa mentalidade lá em Harvard? Bom, uma estatística que é, no mínimo, assustadora. 4 em cada 5 estudantes de lá sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o período de aulas. Isso força a gente a se perguntar se estar num dos lugares mais prestigiados do mundo não garante felicidade? O que é que garante, então? Bom, para entender essa questão, a gente precisa dar uma olhada em como a psicologia tradicional acabou moldando, muitas vezes de um jeito bem torto, a nossa visão sobre o potencial humano. O primeiro grande erro é o que o autor chama de o culto da média. Pensa comigo, se toda pesquisa científica foca só na média, o que ela vai ensinar pra gente? A ser mediano. Aquelas pessoas que são pontos fora da curva, sabe? As que são excepcionalmente felizes, que têm um sucesso absurdo, elas geralmente são descartadas como se fosse um erro na estatística. Quando, na verdade, são justamente elas que guardam o segredo pra gente prosperar de verdade. O segundo erro, então, é ainda mais sério. Historicamente, a psicologia parece ter uma obsessão por aquilo que está quebrado. Ela estuda a fundo a depressão, a ansiedade, os transtornos, mas estuda muito, muito menos a felicidade, a força de vontade, a resiliência. E se liga nesse número que deixa isso bem claro. Até 1998, para cada um estudo sobre felicidade, existiam 17 estudos sobre depressão e distúrbios. É uma proporção de 1 para 17. É como se a gente tivesse ocupado demais mapeando o escuro e esquecesse de procurar um interruptor para acender a luz. E aqui vem a grande sacada: só eliminar o que é negativo não cria automaticamente o que é positivo. Curar a depressão de alguém não ensina essa pessoa a ser otimista. Exatamente como diz a metáfora: dá para passar a vida inteira estudando a gravidade, mas isso nunca, nunca vai te ensinar a voar. E é exatamente isso que nos traz a grande revelação, a uma mudança total de perspectiva, a chamada vantagem da felicidade. Então, vamos voltar àquela pergunta fundamental. E se a fórmula de sucesso que a sociedade sempre nos vendeu estiver, na verdade, completamente de ponta cabeça? Essa é a fórmula que todo mundo conhece, né? Se eu ralar mais, vou ter sucesso. E aí, quando eu tiver sucesso, aí sim eu vou ser feliz. O problema é que isso é uma cilada, porque a cada sucesso que a gente alcança, o nosso cérebro simplesmente muda a linha de chegada, de lugar. A tal da felicidade fica sempre para depois, lá no horizonte, onde a gente nunca chega. Acontece que as pesquisas mais modernas em neurociência e psicologia positiva mostram qual é a fórmula de verdade. É um cérebro positivo que te leva ao sucesso e, consequentemente, à felicidade. A felicidade não é o prêmio no final, ela é o combustível. Quando o nosso cérebro está num estado positivo, a performance dele é absurdamente melhor do que quando está negativo, neutro ou estressado. E os dados não deixam mentir, é impressionante. Médicos com estado de espírito positivo chegam a diagnósticos 19% mais rápido e com mais precisão. Vendedores otimistas vendem 56% a mais que os colegas pessimistas. E estudantes que são levados a se sentir felizes antes de uma prova de matemática têm um desempenho muito melhor. A vantagem é real, é concreta e dá para medir. Ok, muito legal na teoria, mas como a gente coloca isso em prática? A boa notícia é que toda essa ciência foi organizada em 7 princípios bem práticos para a gente treinar o cérebro e conseguir usar essa vantagem a nosso favor. Então, aqui estão 7 princípios.
E eles funcionam como um kit de ferramentas. Por exemplo, o ponto de apoio e a alavanca tem tudo a ver com mudar a nossa mentalidade para a gente ter mais poder de agir. O efeito Tetris, que é genial, ensina a gente a treinar o cérebro para procurar coisas positivas no dia a dia, em vez de ficar preso em padrões negativos. E o investimento social mostra o quanto a nossa rede de apoio é fundamental, sendo um dos maiores indicadores de sucesso e felicidade a longo prazo. Cada um deles é um jeito de aplicar a vantagem da felicidade na prática. E para a gente fechar, vamos voltar lá para o começo da nossa conversa? Fica a reflexão. Qual tarefa, qual responsabilidade ou desafio que hoje parece um peso, um fardo, poderia ser visto por um outro ângulo, como um verdadeiro privilégio? Mudar essa percepção talvez seja o primeiro passo para destravar a sua própria vantagem da felicidade. Valeu por acompanhar a gente até aqui